Graça e paz, meus amados irmãos. Estamos alegres que, por mais uma vez, estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para realizarmos a Sua vontade, unidos em uma só fé, em um só amor e uma só esperança também, em uma só esperança. E vamos iniciar o nosso estudo, como foi proposto pelo nosso irmão Rafael. E esse estudo está baseado no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo primeiro. Eu gostaria que os irmãos fizessem essa leitura. Gênesis, capítulo um. A gente vai fazer a leitura a partir do verso 26 até o 31, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que se dá semente, ser-vos-dão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. E viu Deus que era muito bom. E iremos iniciar sobre essa frase do nosso Deus, que em toda a criação, no primeiro dia, o segundo dia, né, quando Deus vai criando, de fato separando a terra das águas, criando o dia, a noite, os luminares, e aí chega nesse sexto dia, onde de fato Deus criou o homem e a mulher, criou o homem e a mulher, e os criou para a sua glória. Os criou para que dominassem sobre toda a terra. E nós podemos ver nesse texto, deixa bem claro a formação da família, e sobre isso que nós iremos falar, sobre, né, a família, o propósito de Deus e aquilo que Deus de fato nos presenteou com ela. E nesse versículo, nesse capítulo, na realidade nesse capítulo número um e no verso 28, podemos ver que a Bíblia nos apresenta a primeira família, retratando a criação do homem e da mulher. Primeiro, a Bíblia deixa bem claro que a família foi criada através de um homem e de uma mulher, ambos de sexo diferente, né? E Deus deixa isso bem claro para a gente. Deus deixa bem claro que quem criou foi Ele, que Ele fez questão de ser conforme, que o homem e a mulher fossem conforme a imagem e semelhança dele. Depois Deus também nos diz que Deus nos afirma na realidade que não é bom que o homem viva só, e então foi por isso que ele fez uma companheira para Adão. E essa referência, meus amados irmãos, que não é bom que o homem viva só, ela não ficou só para Adão. Essa referência ela se estende a todos nós, né? O nosso Deus fez essa referência, falou isso como referência não só para ele, mas de fato para todos nós. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 2 agora, verso 24, esse versículo vem a dizer o seguinte: Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos
uma só carne. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, quem criou, de fato, foi Deus. Quem formou foi Deus. E esse presente chamado família caiu sobre nós, porque somos descendências de Adão e de Eva. Então, se estendeu, né, a toda a humanidade. Então, assim como não era bom que Adão vivesse só, também assim cremos e enxergamos como vontade do nosso Deus para que nós também não vivamos só. Tive a oportunidade, de fato, de conhecer as duas faces, né, possíveis da família. A primeira face, digamos assim, foi a minha fase onde eu nasci, de fato, fui criado e convivi até agora a maior parte da minha vida, né? Até o momento, né, que tinha ocorrido antes do casamento foi onde eu tinha vivido a maior parte, de fato, da minha vida. E agora estou experimentando a nova fase, né? A outra face dessa família, da minha família agora como o esposo, como a palavra de Deus diz que não era bom que o homem vivesse só, ficasse só, e de fato não é, eu posso afirmar isso. E assim, experimento hoje, vivo hoje com a minha família, eu e a minha esposa. Então, tudo que Deus fez, a gente enxerga nesse texto aqui, Deus fez para que de fato fosse uma bênção. E uma bênção para nós. Uma bênção para nós. Como diz no versículo 27, Deus os abençoou. Deus os abençoou quando ele criou o homem e a mulher. Quando ele formou a família, né, o 28 vem dizer isso. No 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E agora diz Deus que Deus os abençoou, né? Ele lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre tudo que há na terra. E dominai sobre tudo que há na terra. Deus nos dá esse presente, irmãos, maravilhoso, que é uma família, e essa família aqui ela foi abençoada, muito abençoada, porque ela pôde sim experimentar, viver, ter esse contato com Deus, viver também, né, assim como nós hoje, viveram debaixo da graça até que veio aquele momento triste da queda do homem e do pecado. Mas assim foi a formação, né, do homem e da mulher, a formação da família através dessa união. E aí chega para nossas vidas hoje como esse, de fato, esse desafio. Ora, cresci na casa dos meus pais, habitei com eles por vários anos, né? Um, pessoas que têm muitos irmãos podem dizer também que viveu com seus irmãos. E é nesse local, irmãos, é nesse âmbito, né, de fato, que nós enxergamos, no âmbito familiar, é que nós começamos a aprender a viver em sociedade. É a nossa primeira experiência, de fato, é de viver em sociedade, é na nossa família. É na nossa família, é em casa, é no lar, que o filho venha a se tornar-se um espelho do seu pai. E isso não acontece de forma, de fato, forçada, né? Um filho não vem de forma forçada a aprender o que seu pai está fazendo, mas ele vai enxergando naturalmente. Se o seu pai tem boas ações, bons gestos, né? Se ele tem um coração bom, muito provavelmente aquele filho ali ele vai aprender, né, de forma correta a também viver assim como o seu pai. Então, sempre que pensamos em família, pensamos também em filhos. Foi assim na vida de Adão e Eva e é assim na nossa. Então, muitos dos padrões de comportamento, como bem citamos, dos filhos, é de fato esse espelho do comportamento dos seus pais, dos seus familiares, né? Tem convivência, aqueles que têm aquela maior convivência com eles. E como bem citamos, é algo automático, é algo que vem surgindo naturalmente. Então, famílias cujos pais pratiquem essas boas atitudes, esses bons exemplos, eles influenciarão positivamente os seus filhos. Eles, de fato, irão educar, ensinar os seus filhos
apresentar a sociedade a partir deles aos seus filhos de uma boa forma, com o seu olhar. Então, mas se por outro lado esses pais, né, quebram regras, é, digamos, esses pais cheguem a burlar leis, cheguem a faltar com a palavra, né, faltar com respeito de fato, então esses filhos também observando, né, se tornarão espelhos ruins para os seus filhos. Então, quando uma atitude né, ela é vista numa criança, né, ruim, enxergamos que essa atitude ruim ela foi espelhada em algo. Né? Assim também como atitudes boas, elas foram também vistas também dentro dos seus lares e assim foram expostas. Então, em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7, diz o seguinte, sobre a educação dos nossos filhos, né, dos filhos. Eu ainda não tenho, mas aqui já deixa já as instruções. Diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Assim também nós devemos ensinar, quer estejamos deitados, estejamos de pé, andando, falando, que sempre venhamos de fato a falar, que os pais sempre venham a falar aos seus filhos dessas palavras, das palavras da lei. Então vemos que o papel da família na vida das pessoas envolve essa questão de educar, formar, de fato lapidar e preparar para diversas fases da vida do ser humano. Então, é ser exemplo. Aos pais ficam isso como é ser exemplo. Mas, e bora lá, quanto a filhos, falando sobre filhos. Dentro do nosso lar, como filhos, aprendemos a obedecer aos nossos pais, a obedecer à liderança. Somos instruídos pelos nossos pais a obedecer também a palavra da verdade, que é esse livro tão precioso que é a Bíblia Sagrada. E quando nós olhamos para a Bíblia e ela fala sobre essa questão da família, ela apresenta aos adolescentes, jovens, na realidade que estão dando o primeiro passo em relação à união, em relação a viver essa intimidade com outra pessoa, como disse o nosso Deus aqui, que não é bom que o homem vivesse só, que saísse, né, da sua casa e fosse assim se unir com a mulher e ela também fazer o mesmo. Então, nós entendemos como filhos agora obedecer aos nossos pais, obedecer a palavra da verdade. E como os filhos também visamos nos unir com alguém, visamos dar esse novo passo em nossas vidas em direção a essa união, a não viver só, mas estar unido, dividindo a intimidade das nossas vidas, da nossa vida com alguém, e essa pessoa dividindo a intimidade da vida dela conosco, e assim nós, essa intimidade, vivendo em intimidade, possamos assim, de fato, ter os nossos filhos lá na frente. Que essa intimidade, né, essa troca de intimidade gere também os nossos filhos lá na frente, já que o nosso Deus também quis por bem que nós frutificássemos, como diz aqui o versículo de número do capítulo 1 de Gênesis, versículo 28. Então, Deus aqui, ele deu tudo isso, de fato, para o homem e para a mulher. Nós temos tudo isso sobre as nossas vidas ainda como herança. E agora, né, como Deus constituiu o homem e a mulher naquele momento com Adão, como foi ele quem escolheu, agora esse livre-arbítrio, essa vontade de escolha, na realidade ficou conosco. Nessa realidade ficou conosco. Confiamos em nosso Deus, pedimos a Ele direção, mas de fato essa escolha é nossa. Então, por isso que eu falo aos adolescentes, jovens, aqueles que ainda estão conhecendo, aqueles que só conheceram até agora a primeira face da família, aqueles que não conheceram a segunda face. Quando eu digo essa segunda face, estou falando em relação ao casamento, em sair do seu lar. Então,
O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele vem a falar na carta aos Efésios algo bem importante, né, para as nossas famílias, né, para a formação de famílias. O apóstolo Paulo vem a falar nessa carta, né, a carta aos Efésios, no capítulo 5 de número 5. Já já nós vamos ler alguns versículos e aí eu vou falando enquanto dá tempo dos irmãos abrirem, né, a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5. Ele vem a falar sobre aqueles que ainda estão na primeira face, né? Só conheceram a primeira face, que é o seu âmbito familiar, onde nasceram, onde foram de fato criados pelos seus pais, mas que agora, né, estão namorando ou que visam namorar. E o casamento, o namoro cristão, na realidade, ele visa o casamento lá na frente, ele visa de fato o casamento. Então, ele vem dar algumas direções para nós, é, para aqueles que, na realidade, eu não digo para nós, que eu já estou já casado, mas para aqueles que estão ainda, dentro da casa dos seus pais, ele vem dar uma visão mais completa do que é o casamento, da responsabilidade que é o casamento. Então, ele vai dizer a você, homem, hoje, jovem, ou adolescente que está namorando ou pensa em namorar, ele vem dizer que Efésios capítulo 5 versículo 33. Queria fazer com vocês essa leitura. 5:33. Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar sua esposa como ama a si mesmo. E cada esposa deve respeitar o seu marido. Então ele vem a dizer para aquele que visa formar sua família, ele vem dizer: esposa e marido respeitem uns ao outro. Respeitem um ao outro. Ainda ele vem a falar sobre as moças, né? Se a gente tivesse essa consciência cristã de fato, que cada marido deve amar a sua esposa como a si mesmo, que cada mulher deve tratar o seu marido com todo respeito. Então, de fato, o namoro ele já se torna algo diferente, né? Porque espera-se de fato que os cristãos namorem pensando em construir uma vida a dois, equilibrada, uma vida a dois, duradoura, enquanto estiver de fato nesta vida. Pois qualquer que de fato namora apenas por causa de intimidade física, né, uma intimidade passageira, em nada é diferente do não cristão. Então, quando uma pessoa namora sem visar o espiritual, sem visar esse compromisso cristão, ele apenas está casando ou namorando para ter relações sexuais ou apenas uma intimidade física, em nada é diferente do que não é cristão. Vamos lá, mas enquanto as moças, o que é que o apóstolo Paulo fala em relação à moça cristã que está namorando, que visa namorar, ou então que tem esse desejo de se casar, mas que ainda não está namorando? Então pensem bem, moças. O apóstolo Paulo diz o seguinte: a gente, ela vai, a gente vai fazer essa leitura em Efésios capítulo 5 ainda, Efésios capítulo 5. A gente vai fazer a leitura do versículo 22 e 24 até o 24, que diz assim: Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve ser obediente em tudo ao seu marido. E hoje, será que moças que estão namorando, adolescentes da nossa igreja, jovens, estão pensando que estão tentando compreender, né, que de fato a liderança dentro do lar ela está na mão do seu marido? Será que essa compreensão vem até a cabeça daquelas que estão de fato pensando em dar esse primeiro passo em direção à sua família, à formação da sua família que estão namorando, em saber que a liderança que tem que respeitar a liderança do seu marido e, e fazendo isso ela está sendo obediente ao Senhor. Então algo que devemos de fato, no mínimo, considerar e pensar bem a respeito. Se moças
pensar a respeito do seguinte: estou saindo da liderança do meu pai hoje, da minha casa, né, esse âmbito familiar onde eu cresci, onde eu nasci, cresci e passei boa parte da minha vida, e vou ter a certeza que eu estou indo para a liderança agora do meu marido, do meu esposo. Eu preciso, né, respeitar essa liderança como ao Senhor, né, como ser obediente, fazendo isso em obediência ao Senhor. Jovens, né, adolescentes, homens, que estão de fato visando é, conhecer a segunda face da família, que é casar-se, sair da sua casa, não viver só. O apóstolo Paulo também deixa um ensinamento bem importante para vocês. O apóstolo Paulo vem a dizer para os homens e deixar, por exemplo, que no versículo de 25 a 30, um exemplo bem importante desse amor como Cristo ama a sua igreja. A gente vai fazer essa leitura. Capítulo 5 de Efésios, do 25 ao 30. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Então esse texto deixa bem claro, irmãos, que assim como Cristo tem um cuidado todo especial pela sua igreja, assim como Cristo tem esse amor, Cristo lavou a sua igreja, Cristo está purificando a sua igreja, a sua noiva, assim também um homem deve fazer tudo isso. E ainda mais, é, levando em consideração também o amor sacrificial de Cristo, que foi capaz, né, de sacrificar a sua vida, né, por nós, pela sua igreja. Então o homem tem que dizer, olhar para isso e considerar que ele vai viver um amor sacrificial. E a mulher, de fato, tem que olhar para esse compromisso e dar esse passo e enxergar que deve, né, respeitar a liderança do seu esposo, como, né, ao Senhor, como ser obediente ao Senhor. Mas eu posso afirmar, irmãos, que não há pesar nenhum nisso, né? Não há pesar nenhum em um marido se sacrificar pela sua esposa, não há pesar nenhum em um marido dar esse passo em direção a ela, e nem a esposa também ser obediente, de fato, ao seu esposo. Mas não há pesar quando nós, de fato, vivemos para a glória de Deus. Quando nós entendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é assim que a Bíblia nos diz? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, de fato, a minha família agora, falando sobre a respeito do casamento, a minha família de fato deve sinalizar o reino de Deus aqui na terra. A família é o primeiro lugar onde aprendemos sobre várias coisas. E a mais importante dela, de fato, é a viver, né, de fato, dentro do centro da vontade do nosso Deus. E uma frase que já estamos finalizando, para não se estender muito, é que a vida em família, de fato, ela está acontecendo agora. Então, quer você esteja em qualquer lugar, em qualquer situação, você está de fato vivendo em família, ou na casa dos seus pais, ou na casa, ou vivendo agora com a sua esposa e filhos, e você está vivendo hoje a vida em família. Você está vivendo hoje e deve viver essa vida em família para a glória do nosso Deus. Nossos filhos, de fato, precisam ser filhos saudáveis, precisam ser filhos que vivem, né, no centro da vontade do nosso Deus. E nós, né, casados, ou pessoas que já são casados e são pais, precisam viver para a glória do nosso Deus, sendo espelho para os seus vizinhos, espelho para a sociedade,
e também precisam fazer com que os seus filhos sejam espelhados em vocês, espelhados nessa vida cristã, vida debaixo da vontade do nosso Deus. É isso, meus irmãos. Um grande abraço. Desejo àqueles que têm a vontade de dar esse passo adiante e conhecer essa face da família, essa segunda face. Desejo uma boa sorte. E desejo àqueles que têm filhos também uma boa sorte, que possam de fato educar seus filhos debaixo da graça do nosso Deus, no centro da vontade dele, e que nós venhamos sempre a fazer a sua vontade, pois temos a certeza que a família de fato é uma bênção em nossas vidas, e essa bênção quem nos deu foi o nosso Deus, para que nós de fato frutificássemos e cuidássemos bem um dos outros. Então cuide bem do seu marido e cuide bem da sua esposa, cuide bem dos seus filhos. E filhos também cuidem bem dos seus pais. Um abraço.